Guedes. Boa tarde, uma tarde supimpa e do balacobaco para você, meu amigo Samir, e para a jovem Camila. Camila não, Lívia Camilo, né? Olha eu ficando louco. Estou completamente louco. Mas enfim, eu sou, não é nenhuma novidade, eu sou um poço de bom humor e continuo bem-humorado. Acho que foi um bom resultado para o Corinthians dentro do cenário do Corinthians. É um péssimo resultado empatar com o Grêmio para quem disputa o título, este Grêmio. É um bom resultado para quem disputa o 15º ao 12º lugar, que é o campeonato do Corinthians. Não vai cair nem vai ser campeão, vai ficar em 15º até 12º ali. E aí, nesse cenário, nessa disputa do Corinthians, empatar com o Grêmio fora de casa é um bom resultado. É péssimo empatar com o Vitória em casa. Então, mas o resultado contra o Grêmio é um resultado bem ok. Falaremos em seguida do jogo. Já falou a parte bem-humorada da live, agora deixa o mau humor de Lívia continuar. Boa tarde. Até parece, né, Lívia? Boa tarde, a nossa querida Lívia Camilo. Lívia, esse resultado em Porto Alegre é aquele resultado para aumentar a crise ou para acalmar a crise, minha querida Lívia? Boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez à live do Corinthians aqui no All Sport. Boa tarde, Samir. Boa tarde, Vitão. Uma boa tarde. Eu acho que, com otimismo, podemos falar em tranquilidade no Esporte Clube Corinthians Paulista, depois de um empate que, pelo menos, o primeiro tempo do Corinthians foi muito bom, mostrou a evolução que a gente tanto vem querendo com esse trabalho do Dorival Júnior. E eu acho que sai para essa pausa mais fortalecido. Sai um Corinthians, apesar das lesões, dos desfalques, sai fortalecido e tem tudo para, pelo menos, voltar para esse segundo semestre agora, né? Porque essa pausa exatamente vai dividir o semestre do Corinthians. Precisa reforçar, obviamente. Não podemos deixar essa peteca cair, nesse assunto morrer. Mas o Corinthians demonstrou evolução. E eu acho que isso é animador para sair para essa pausa, pelo menos com uma pulga a menos atrás da orelha. Eu concordo com a Lívia. O jogo ontem, o Corinthians fez um bom primeiro tempo e até dominava a partida quando o excelentíssimo, né, ministro da Educação acabou causando, né, aquele momento a lá Kaká, né, meu querido Vitor Guedes. O Corinthians entrou em campo, para mim, organizado. Sabe quando a gente vê futebol, você olha e fala assim, ó, esse time aí foi treinado. Essa impressão que me deu em relação ao Corinthians ali nos 20 primeiros minutos da partida. Falei, esse time foi treinado. Você vê que era um time que estava tocando bem a bola, cada um sabia o que fazia. O Corinthians tinha, né, desfalques importantes, Memphis, Yuri, Carrídio, José Martínez. E você viu um time organizado, até dominando o Grêmio. O Corinthians jogou defensivamente sem a bola no 4-1-4-1, que é um esquema que o Dorival vem utilizando. Ele colocou o Rian entre as linhas, depois ele veio com uma segunda linha de 4 com o Bidon, Garro, Michael, Thales e na frente o Hector Hernandes. Só que a armação continua a mesma, como a maioria dos clubes no futebol brasileiro, a saída de 3, né, com a bola nos pés atacando com o Anchileri, o Kaká e o André Ramalho, o Rian ainda na frente, depois ele vinha com uma linha, né, de 4, com o Mateuzinho, o Thales pelos lados, o Bidon por dentro. Aliás, o Bidon exatamente ali onde ele fez o gol, né, de empate, do lado direito, ele chuta cruzado, faz um golaço, empata o jogo para o Corinthians no primeiro tempo. Para mim, o Corinthians foi até melhor que o Grêmio, mas não sei se você concorda comigo, Vitão, não há técnico que, né, consiga suportar um elenco desequilibrado e com deficiências técnicas. O time jogava bem. E eu não vou nem citar só o Kaká, viu, Vitão, Lívia, amigos e amigas que nos acompanham. Por exemplo, antes dos 20 minutos, o Corinthians tocou bola, trocou passes, entrou na área do Grêmio e a bola voltou 2 vezes porque o Hector, ao dominar, perdia, não conseguia fazer um pivô. Não é só o Kaká ali, né? Que o Kaká, o lance foi grotesco. Mas você também tem o Hector Hernandes de centroavante, que a qualidade técnica ela é duvidosa, a bola voltou, 2 vezes voltou, então não adianta. Eu acho que não tem treinador que resolva deficiências técnicas em um elenco desequilibrado. Eu não sei se você concorda comigo, Vitão, acho que o Corinthians ontem só não saiu com um resultado melhor por conta do individual. A questão tática melhorou um pouquinho, Vitão. Samir, já que eu estou fazendo a live aqui com o nosso Nelson Rubens e nossa Sônia Abrão, eu sei que vocês curtem uma fofoquinha. Eu vou fazer o seguinte... Estou esperando a Lívia soltar uma hoje já. Eu voltei do Jogo do Brasil terça-feira,
Eu fui no jogo do Brasil terça-feira contra o Paraguai, e eu voltei, foi um camarote lá, tal, eu voltei na mesma van, no mesmo carro que Viola e Paulo Sérgio, né? A gente viu falando, jogadores históricos do Corinthians, anos 90, tetracampeões pelo Brasil, tal. E a gente conversei e ouvi a opinião deles, que é a mesma da minha, sobre Héctor Hernandes. Mas como eu conto a fofoca pela metade, eu não vou dizer o que eles falaram sobre Héctor Hernandes. Dito isso, é uma aberração. Não existe revelação de 28 anos, 29, não jogou nada em lugar nenhum, a contratação dele é uma bizarrice, né? Então, agora, sobre o que você perguntou, ontem eu vi o jogo de uma forma diferente, né? Há muito tempo eu não vi o jogo do Corinthians depois do jogo já sabendo o resultado. Uma questão de escala profissional, eu comentei na mesma hora do jogo do Corinthians, Santos e Fortaleza. E aí, quando acabou o jogo do Santos, eu vi os últimos 7 minutos ao vivo, e depois eu vi o jogo inteiro, sabendo quanto foi, já vendo a... Então você vê o jogo assim, né? Já sabendo o que aconteceu, né? Já com spoiler e tal. E me surpreendi. Eu consigo, né? Grande gênio que sou, me surpreendi aí quando eu já sei quanto foi o jogo. Parabéns para mim. Porque eu achei bom o primeiro tempo do Corinthians, concordando com você. Embora eu costume estar sempre errado quando eu concordo com você, eu concordo com o que você disse aí. Acho que o Corinthians fez um bom primeiro tempo, achei o Grêmio ligeiramente superior no segundo, o Corinthians ligeiramente superior no primeiro. Se o Thales Magno faz aquele gol que bateu na trave, o jogo mudava ali, o Corinthians podia ter ganhado o jogo. E acho que quando o jogo é equilibrado assim, sempre é melhor para o visitante. Acho que a estratégia do Corinthians foi melhor que a do... funcionou mais que a do Grêmio. A questão do Corinthians era essa. Do Grêmio era pressionar. Então, assim, quando o jogo é mais ou menos equilibrado, com chances parecidas, significa que o visitante, nesse caso, jogou melhor. E no segundo tempo, o Hugo... Aliás, é uma delícia ver o Hugo fazer milagre e tal, porque, assim, se o corintiano é o rival do Corinthians, é o Palmeiras, não sei por que motivo tem alguns flamenguistas que acham que o Corinthians é rival do Flamengo. O Corinthians está nem aí pro Flamengo, porque eles tiram a cueca pela cabeça, desesperados que o Hugo traz a seleção. O Hugo jogou, e o Hugo jogou muito bem de novo, o que deixa alguns colegas desesperados. Então o Hugo foi muito bem na partida, fez um milagre. Achei um resultado bom para o Corinthians, assim. E também tudo na vida é contexto, né? A gente tinha acompanhado partidas tenebrosas na vitória contra o Santos e no empate contra o Vitória. Não acontecia nada. E aí você parte daquele cenário, você analisa o jogo do Grêmio, que era um cenário pior, fora de casa, contra adversário até mais difícil, há uma clara evolução. É que eu não sei se isso deixa a pessoa otimista, porque eu não sei se daqui a um mês isso vai ter reflexo. Agora, eu acho o ponto positivo em relação ao Dorival Júnior, eu queria ouvir a opinião de vocês. O Dorival Júnior foi muito mal na seleção brasileira quando ele teve um mês para trabalhar. Foi na Copa América, foi um horror completo. Nem na rodinha ele conseguiu entrar. E essa vez que ele teve um tempinho para trabalhar ali, ainda que não seja o time que eu gostaria de ver, tinha desfalque e tal, o time tinha falhas individuais. O Kaká uma aberração, o Héctor, na minha época de infância, a gente chamava de café com leite, sabe? Quando faz mal para ninguém, aquilo é café com leite e tal. Então, assim, isso são questões individuais, mas o time tinha uma cara, uma estrutura, tinha um posicionamento para aquele jogo, e eu não vi isso nos últimos jogos. Então, claramente, eu vi uma evolução do time do Corinthians. Não sei se a gente vai ver isso daqui a um mês, se foi uma chuva numa noite de verão. Olívia, houve evolução taticamente ou até também individualmente, Olívia? Porque eu citei a questão individual de forma negativa, mas a gente teve um Bidon também de forma positiva individual, né? Na questão individual, porque ele fez uma partida um pouquinho melhor. O Garro já abaixo. Eu gostei muito, sabe de quem ontem? Do Anchileri. Acho que ele, depois da fase ruim, foi a melhor partida Não dele. gostou Me nada, lembrou você só falou isso, que é para falar que esse sotaque empolado e prolixo. Repete o nome dele? Anchileri. Mas- É que eu falei que eu tenho um amigo brasileiro que mora em Buenos Aires há muito tempo, e eu o consulto antes, né? Eu lembro quando a gente queria contratar o Roleiser, ele falou, aí ele mandou um áudio para mim, Roleiser, amigo, tá? E aí agora ele falou, Anchileri, amigo. Então, o Anchileri, ele jogou bem ontem, cara. E aliás, ele tinha uma parada dura, que era o Alisson ali, e depois conseguiu parar o Pavon também. Eu gostei do Anchileri, foi para mim a melhor partida. Lembrou o Anchileri marcando o Estevão, né, naquelas partidas finais do Campeonato Paulista. Então, só para a gente não falar mal de todo mundo, né, Liv? Igual o Vitão, né? Que o Vitão ia falar mal de todo mundo, né? Só para a gente não falar mal de todo mundo, vou falar bem do Bidon e do Anchileri. Mas você quer destacar mais alguém? Ou você acha que realmente o Corinthians precisa melhorar muito no individual? É claro que eu estou brincando com o Vitão, porque eu estou extremamente decepcionado com o individual do Corinthians. O áudio, Lívia.
Eu vou fazer um contraponto aqui que talvez o Vitão vá me xingar, mas eu acho que o Thales não foi mal também. Eu estava bastante preocupada assim, com como que ia ser a postura dele e tal, mas o Thales Magno melhorou, apesar, né, da falta de pontaria que ainda continua ali. A movimentação do... A movimentação dele, né, Lívia? A movimentação. Caiu o áudio, Lívia, caiu o áudio. Caiu, mas eu queria dizer... Aqui, voltou. A movimentação do Thales Magno me surpreendeu, pelo menos nesse modelo de jogo ali com o Héctor Hernandes, e assim, né, o Héctor realmente tem uma dificuldade muito grande de fazer a parede. Ele, por ser um cara, né, que tem mais potencial físico, ser um cara mais altão, ele precisaria fazer mais, né, esse paredão pro outro atacante que vem, ou pelo menos fazer 1-2 ali, falta isso pro Héctor. E eu acho que o Thales Magno deu conta, então me surpreendeu. E outro destaque, aí não só individual, mas coletivo, foi o potencial do Corinthians de ficar com a bola, de saber para onde tocar, de saber para onde passar, de talvez um entendimento maior de posicionamento dentro de campo, né? Onde que o companheiro tá? Posso buscar meu companheiro um pouco mais à frente, fazer uma infiltração, tentar um corredor, e aí destaco o Angileri também ali no corredor, fazendo bem isso, subindo bem, acompanhando legal o ataque do Corinthians. Então, assim, eu vi pontos muito positivos, mesmo com os desfalques, né? Isso, para mim, foi bastante surpreendente, porque esse time alternativo do Corinthians estava jogando muito mal. Então, isso me surpreendeu. Eu queria dizer para a Lívia que a Lívia foi injusta comigo, que eu jamais xingaria ela. No máximo, acontece com alguma frequência, eu discordo como ela discorda de mim. Jamais eu xingaria. E mais, nessa vez ainda eu concordo com a análise dela, o que prova que ela está corretíssima, né, Lívia? Achei que ele foi bem e achei que ele não perdeu o gol. Ele cabeceou bem. Concorda com ela porque você viu o Santos, né? Por isso que você concorda com ela. Eu vi o Santos ao vivo, aliás, foi um jogaço. Tô brincando. Também gostei da análise, que tava difícil. Mas, assim, teve os últimos 2 jogos contra o Vitória, por exemplo, o Thales Magno perdeu o gol da vitória. Ele tem perdido gols. Ontem, não, ele cabeceou na trave, ele cabeceou bem a bola, deu azar, e a outra foi uma defesa. É diferente de um lance de gol, de um gol perdido. Tem gol que o cara perde o gol. Concordo. Ontem, ele teve uma chance que ele quase fez o gol, e achei que ele foi bem, para minha surpresa, porque eu já tinha meio que jogado a toalha, assim, e ele foi bem na partida de ontem, corroborando o que diz a gigante Lívia Camilo, não Camila, porque eu tinha acabado de falar com uma gerente do banco, que não, essa sim eu quase xinguei de nome. Não era. Por isso que eu errei o nome da Lívia no começo da live. Parabéns para mim. Seguindo. Antes da gente pular para a questão, né, do que virá, né, do que virá daqui para frente, o que o Corinthians fará nessa parada, o que o Dorival vai fazer nesse período do Super Mundial. Quero lembrar que nós tivemos ontem 2 jovens entrando no segundo tempo. Acho que o Dorival acertou nas substituições também. O Romero era óbvio que tinha que entrar no lugar do... Assim, eu não sou fã do Romero, mas o Héctor, pelo amor de Deus. Eu acho que algumas bolas no primeiro tempo, por exemplo, acho que o Romero faria melhor o pivô. Então ele acerta em colocar o Romero ali de centroavante, até porque não tinha outro. E acerta também colocando os meninos pelos lados do campo. O Dieguinho entrou muito bem na partida, gostei da dinâmica dele. Esse time do Corinthians, no meu modo de ver, ele precisa de velocidade, ele precisa de saúde física. E a gente vê, depois esses técnicos brasileiros reclamam. Mas, por exemplo, o Ancelotti, né, o Vitão estava lá na Neoquímica Arena no jogo da seleção brasileira. O Brasil jogou com 2 linhas de 4-4-2, arma também com linha de 3, mesma coisa que todo mundo, isso já é uma tendência mundial. Mas na segunda linha de 4 do Brasil, o Ancelotti, por exemplo, poderia ter colocado 4 meio-campistas. Andreas Pereira, Gerson, por exemplo, junto com o Casemiro e o Bruno Guimarães. Ele não. Na segunda linha de 4, ele coloca 2 atacantes, Rafinha e o Martinelli. E lá na frente, mais 2 atacantes rápidos. Então, o time teve velocidade. Eu sei que eu não estou comparando a seleção brasileira, jogadores europeus, na com verdade, ele botou o Martinelli à frente, ele trouxe o Matheus Cunha para essa linha. Mas é mesmo. Uma movimentação que ele fazia. Quando o time atacava na linha de 3, o time ficava com 5 lá na frente. Eu gostei da seleção brasileira.
No Corinthians, é claro que você não tem esses grandes jogadores, mas você tem, por exemplo, você pode colocar o Bidu na segunda linha, você pode pôr o Dieguinho na segunda linha, jogar com jogadores rápidos na segunda linha de 4. Porque o time fica Kaique muito entrou no lento, jogo, né? muito moroso. E o Dieguinho entra no jogo e dá essa velocidade que o Corinthians não tinha. E do lado esquerdo, o Kaique vai bem também. Tudo bem que o Kaique ele é mais tipo um Luan 0.0, né? Ele dá umas paradas, tal, aquela coisa, mas deu um chute a gol. Enfim, eu queria ver o Kaique jogar. Eu gostei da entrada dos dois meninos aí. Eu acho que senti falta do Dorival ter colocado à disposição no banco o Cauê Furquim, que está treinando bem, como a Lívia já destacou aqui para gente, né, nas lives do Corinthians aqui no All Sport. A tendência é essa, Olívia, que esses meninos venham ser lançados agora, não vai ter reforços, dá para a gente já fazer o link, né? O que o Dorival pretende aí nessa parada? Os meninos do Terrão vão salvar, mais alguns reforços? Queria que você falasse um pouco sobre isso, Olívia. Olha, Samir, o que eu tenho assim de concreto, tá? De conversar com pessoas próximas ali do CT, é que o Dorival ele já está aplicando aquele modus operandi dele de resgatar os meninos da base, de fazer esse serviço e entender como ele pode aproveitar melhor esses jovens no elenco do Corinthians hoje. E aí, um ponto que a gente precisa deixar muito claro: o Corinthians vai ao mercado, precisa ir ao mercado e entende isso como um ponto assim fundamental dessa próxima janela. Não dá para passar batido na próxima janela. Mas é verdade que aproveitar a juventude e entender como eles podem ser aproveitados é uma virtude do Dorival, né? Então, o Dorival também chegou com essa proposta, né, para adaptar ali e não ter que gastar tanto na janela. O mundo ideal seria trazer ponta, zaga e mais alguém para lateral ali para o lugar do Mateuzinho, como titular mesmo. Mas nesse sentido é difícil, tem que ter uma pesquisa muito grande, etc, etc, etc. Então, talvez, tá, gente? Talvez pode ser que o Cauê Furquim aí nesse meio tempo dê nó em pingo d'água e surja como uma opção pro Dorival, que o Dorival já tá encantado pelo moleque. Isso já ouvi de mais de uma pessoa. Então, vai ser uma fase difícil, não é uma fase tranquila para o Dorival, até porque a gente sabe que no dia 9 de agosto, né, daqui um mês e pouquinho, o Corinthians vai ter uma Assembleia Geral dos Associados, mais uma possível mudança aí na gestão do Corinthians, porque quando for afastado, ou se for afastado o Augusto Melo, vem mais uma votação e tudo mais, e aí pode mudar tudo de novo, e aí pode ser uma outra interpretação dos cofres, enfim, tudo isso pode influenciar na janela do Corinthians. Mas no mundo ideal, o Dorival aproveita esses moleques, usa esses ativos que já existem ali, que, né, já estão se profissionalizando. Inclusive, depois tem uma informação legal sobre o Cauê Furquim, para a gente debater aqui. Só que, cara, a verdade é, se não vender ninguém, vai ficar difícil. E aí a grande bola da vez é o Breno Bidon, que tá jogando muito e se sair vai fazer falta para esse meio de campo do Corinthians, até porque Igor Coronado é um que também podia, né, sair pela porta da frente tranquilamente, ir embora, né, render ainda alguma coisa para o Corinthians aí. Porque não dá, da forma que está hoje montado esse elenco, com um meio de campo socado, né? Que ali é volante, é meia, muita gente fazendo a mesma função e falta em outros lugares, né? Falta em outros setores.